No slide 8, a grande maioria, eles são suscetíveis à acidez ou alcalinidade do meio. Na grande maioria, eles crescem no que a gente chama de um ligeiro grau de acidez, entre 6,5 e 5,5. Então, é ácido, mas é um ácido perto do básico lá. E tanto que os meios de cultura, os padrões de meio de cultura, quando você mede o pH, ele está dentro desse padrão aqui, que faz com que os fungos consigam crescer, na grande maioria os fungos consigam crescer. Agora, tem exemplos de fungos que conseguem crescer entre 3 em pH muito ácido, 3,5, por exemplo, leveduras. Algumas leveduras Candida albicans, ela consegue crescer em pH muito ácido. Por isso que ela cresce, às vezes, em ambientes no nosso corpo, nas mucosas do nosso corpo, eles crescem nesse pH ácido. Como quando, por exemplo, você tem problema de estômago, que a acidez, ela mexe na acidez da boca, a cândida que já está na mucosa bucal, ela pode se desenvolver e formar o que a gente chama de sapinho bucal e depois lesões mais extensas. Tem alguns fungos filamentosos que em ambientes que são bem contaminados, com pH em torno de 2, e esses fungos conseguem sobreviver. Eles desenvolvem mecanismos de resistência, são poucos, mas eles conseguem sobreviver. No slide 9, a gente vai ver um outro fator que influencia no crescimento dos fungos, que é a luminosidade. Então, os fungos, eles precisam de luminosidade, mas como eles não têm tecido verdadeiro, eles perdem água, a célula do fungo tem muita água. E eles não têm mecanismo, a maioria não tem mecanismo de retenção de líquido. Então, ela influencia diferente no desenvolvimento do micélio. No micélio vegetativo, ele nem precisa quase de luminosidade. Então, na obscuridade ou luz difusa, ele desenvolve o micélio vegetativo. Agora, quando o micélio começa a se transformar para produzir esporos, que produz os esporóforos, aí eles precisam de luz. Mas essa luz é uma luz indireta, então você não tem crescimento de fungo em ambientes muito ensolarados, aonde esses ambientes ensolarados, a umidade diminui bastante e o micélio acaba ressecando. Quem sobrevive um pouquinho desses são os basidiomicotas, que são os mais evoluídos. Mas a gente vai ver isso numa aula mais para frente. Aí, ainda tem uma outra coisa que pode influenciar muito. Por exemplo, como nós temos problema com o sol, principalmente aquele sol, por causa da radiação ultravioleta, que ela é germicida. Então, como ela causa câncer de pele na gente, dependendo do horário que você toma sol, os fungos também, quando eles ficam expostos à luz ultravioleta, que é a luz, se você for olhar, tá na luz do sol, eles acabam morrendo porque eles têm mutação, isso ocasiona mutação, mas também ocasiona o ressecamento do micélio. Aí, agora, tudo é como se diz, é questão de dose. Se você tem pequenas doses de luz ultravioleta, em alguns casos no laboratório, quando os fungos perdem a capacidade de esporular, de produzir estruturas reprodutivas, às vezes um choque assim, de segundos de luz ultravioleta produz uma mutação benéfica que o fungo pode voltar a produzir esporos. Mas isso não é uma certeza. Você, às vezes, arrisca e aí você já tem um fungo praticamente morto na mão e você consegue, às vezes, reativar o fungo. Que um outro fator que influencia no crescimento dos fungos é a umidade. A umidade, isso é bastante importante, por isso que aqui na região amazônica você tem bastante fungo, principalmente na época de chuva, na época chuvosa, porque essa umidade relativa do ar é alta e ele mantém a viabilidade das células por muito mais tempo do que nos ambientes secos, quentes e secos. Aí os fungos eles têm uma necessidade muito grande de alto teor de umidade. Por quê?
porque eles poucos sobrevivem, porque a composição das células tem as organelas, todas as organelas que são características de uma célula eucarionte, exceto os plastos, são organelas, algumas delas mais simples, mas ele tem todas as organelas de uma célula eucarionte. Mas quando se faz testes para ver a massa miceliana desses fungos, então você vê que na massa miceliana ela tem entre 69% a 90% disso é água. E aí você vê que muito pouco é parede do fungo e resto das organelas, quando você retira toda a água que tem dentro da célula do fungo. As leveduras, que são os fungos unicelulares, eles têm em torno de 75% do peso deles, que a gente chama de peso seco, é água. Como é que a gente chama, como é que a gente descobre isso? É quando você faz testes no laboratório, então você cultiva um fungo, depois você retira o excesso de água e põe numa estufa de secagem, e aí você vai, a cada 24 horas, você vai pesando, e até você descobrir o peso inicial era quando ele tinha bastante água. E o peso final é quando ele vai ficando constante no mesmo peso, então você vai ver que muito pouco daquilo que tinha ali era realmente as estruturas do fungo, que o resto era água. Então, os fungos filamentosos, eles têm entre 84 e 88, depende se a parede é mais espessa ou menos espessa, e os esporos, como eles já são preparados para sobreviver em condições adversas, a parede dos esporos é muito mais espessa, e aí eles têm a quantidade de água deles é em torno de 40% a 50%. Então, normalmente, os esporos em condições adversas são os que sobrevivem durante mais tempo, mas tem alguns esporos que eles se adaptaram a determinados nichos no ambiente, porque a parede celular deles é muito fina, e se eles não tiverem bastante água, eles vão morrer em pouco tempo. Isso que a gente já tinha visto lá na frente, no slide 11, ele está se referindo aqui ao teor de nutrientes que a gente já tinha falado alguma vez. Então, nos meios de cultura, eles simulam os nutrientes que você vai encontrar no ambiente. As condições favoráveis, eles crescem rapidamente, formam um micélio bem desenvolvido, e nas condições que são ruins, normalmente o crescimento não é eficiente, e quando esse crescimento não é eficiente, isso vai se refletir na quantidade de estruturas reprodutivas. Quando ele está num ambiente compatível, ele vai produzir muito esporo, muita estrutura reprodutiva. E aí ele precisa, para que isso, ele precisa, olha aqui, os nutrientes que são importantes. O carbono, que é no ciclo de Krebs, formação de ATP, o nitrogênio, forma de nitrato e de amônia, e ele também precisa de outros produtos também para ajudar a crescer, macronutrientes, vitaminas e por aí vai. Então, lembram dos meios que eu falei para vocês, às vezes o meio enriquecido faz com que o fungo produza mais estrutura reprodutiva. E por último, na natureza, no laboratório, a gente tenta fazer com que o fungo ele cresça sozinho no tempo dele, por isso que a gente fornece nutrientes que ele sabe que ele vai digerir. Na natureza, os fungos, além de competirem por tudo isso, além de serem influenciados por temperatura, pH, umidade e outros fatores, eles vão disputar nichos, eles vão ter influência de outros organismos. Então, 2 organismos que possam digerir o substrato, que tenham mais ou menos a mesma velocidade de crescimento, eles vão competir em torno do alimento. Qual é o que sobrevive? É aquele que é mais eficiente, que tem mais velocidade para crescer e para produzir enzima, desdobrar o substrato, transformar em glicogênio e crescer. E alguns deles ainda produzem substâncias que bloqueiam o crescimento dos outros. Mas tem alguns que, por exemplo, a velocidade de crescimento ela não é tão grande, mas ele consegue produzir substâncias que são tóxicas, que é no caso, por exemplo, dos antibióticos. Entre uma bactéria e um fungo, o fungo cresce muito mais vagaroso que a bactéria, mas tem um fungo que ele dá o jeito de crescer pelo menos uma certa quantidade de micélio, e aí ele começa a produzir substâncias que afastam as bactérias, então ele tem tempo
de produzir esporos, e aí ele consegue sobreviver naquele ambiente, mesmo que seja um ambiente restrito. E tem alguns desses fungos que eles, quando eles começam a crescer juntos, é a lei da sobrevivência, um fungo pode parasitar o outro. Como ele parasita insetos, que vocês viram lá na primeira aula, como ele parasita plantas, eles podem parasitar outros fungos também e outros organismos também. O que é que vai acontecer? No parasitismo, aquele que for mais forte sobrevive no ambiente e o outro vai desaparecer. Por isso que tem alguns fungos que são mais competidores, que eles têm nichos específicos, eles conseguiram desenvolver enzimas que a grande maioria não tem e eles degradam substrato que a grande maioria dos outros não tem. Então, por exemplo, nos vegetais, nessa competição de fungos, espécies com melhor desenvolvimento, e alguns desses são parasitas dos vegetais, e tem algumas espécies que elas crescem com deficiência, é o que a gente chama de enfesadas ou estioladas. Então, na próxima aula, a gente vai ver a morfologia desses fungos, como é que eles produzem, o que é que eles fazem.